Olá, amados! Estamos de volta, para o nosso momento de revisão, aula 63.2, falando sobre produção textual, texto injuntivo. Vamos lá, então? De olho na tela, revisão de conteúdo, produção de texto, injunção. Aí eu tenho aqui o seguinte, O que é injunção, São os textos injuntivos, são aqueles que nos orientam, que nos ditam normas, que nos instruem. Ou seja, onde que eu vou encontrar esse tipo de texto? Nos manuais, de instruções, tá certo? Em regulamento, não é isso? Em receita culinária, na receita, no receituário, na bula do remédio e assim por diante. E quais são as características desse texto injuntivo? Nós temos aqui uma que marca, é o verbo no imperativo, faça, mexa, tá certo? Isso daí, verbo no imperativo, indicando uma ordem, conselho, instrução, sempre assim. Instrucional, conselho, indicação. Prescrição, ordem, posição. Quando fala o texto prescritivo, que é o injuntivo e prescritivo, que você não pode, amado, não pode de maneira alguma mudar. Tem que seguir do jeito que está escrito. Por quê? Se você mudar, sofrerá alguma punição. Então, tem que seguir à risca. Os textos injuntivos informam, ajudam, aconselham, recomendam e propõem, dando alguma liberdade de atuação ao interlocutor. Nesse caso aí, nós temos um manual de instrução. Aí, quais são essas características? Instrui o leitor acerca de um procedimento, induz o leitor a proceder de uma determinada forma, permite a liberdade de atuação ao leitor, utiliza a linguagem objetiva e simples, utiliza predominantemente verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo com indeterminação do sujeito. Falando aqui do texto injuntivo, tá? Instrucional. Agora, vamos ver os textos injuntivo prescritivo. Eles vão fazer o quê? Eles obrigam, exigem, ordenam, impõem, exigindo que as determinações sejam cumpridas da forma que estão referidas, sem margem para alterações. Tá certo? E quais são as características do texto prescritivo? Utiliza predominantemente também verbos no infinitivo, imperativo ou indicativo, presente do indicativo com indeterminação do sujeito. Exige que o leitor proceda de uma determinada forma, não permite a liberdade de atuação ao leitor, apresenta caráter coercitivo, instrui o leitor acerca de um procedimento, utiliza linguagem objetiva e simples. Então, não esqueça, com o injuntivo instrucional, que pode estar assim lá no comando, qual o predomínio de texto instrucional, fica fácil, né? Instrução é que vai te auxiliar, que vai te orientar. Já fala tudo, vai te instruir. E você pode fazer alguma mudança que não sofrerá nenhuma consequência, tá certo? Você pode mudar a sua atuação. Ele dá essa liberdade. Mas se você usar, no caso do prescritivo, o que vai acontecer? Você tem que seguir passo a passo. Se você não seguir, o que acontece? Você será penalizado. Beleza? Então, nós ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retorna com o quê? Nosso Tirando Dúvida. Até lá. Oi, tudo bem? Era só, a gente já retornou. Ai, professor, nem sabe. Lá, tô brincando, tá, Madinho? Então, vamos lá para o nosso momento do Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Questão 1. Olhe bem, preste atenção na leitura. Pegue 2 medidas de estupidez. Junte 34 partes de mentira.
Coloque tudo numa forma untada previamente com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja, as 10 colheres cheias de burrice. Mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com a essência de espírito de porco, 2 xícaras de indiferença e um tablete e meio de preguiça. Aqui eu tenho, né, a letra da canção Os Anjos de Legião Urbana. Quase que não sai. A letra da música Os Anjos, de autoria de Renato Russo, apresenta elementos que a identificam com o seguinte tipo textual. A. Narração. B. Descrição. C. Injunção. D. Dissertação. E. Argumentação. Você já leu, né? Vocês leram todas as alternativas. Eu vou retornar aqui ao texto e você vai justificar a sua resposta. Vamos lá. Pegue 2 medidas de estupidez. Ó, pegue. O que te lembra? Tá te dando uma ordem. Então, pegue. Opa, pegue. O verbo está no imperativo. Junte. Ó, coloque. Tá certo? Aí você, opa, aqui não tá narrando. Não tá narrando. Adicione, né? A seguir, aí vai dizendo, mexa. Então, aqui você vê a predominância de orientações para você seguir uma instrução, né? Assim? Então, qual é o texto que tem a tipologia, né? Que tem essas características? A, B, C, D, ou E. Nós temos aqui o gabarito. Olha só, letra C, que é a injunção, tá certo? Que você já sabe, nessa questão, usou verbos no imperativo, já sabe que tá dando tá dizendo como seguir, como fazer o passo a passo, já sabe que é um texto injuntivo. Narração não é porque conta a história, aí essa descrição também não, porque faltou mais detalhamento da questão de adjetivo, né, presença. Dissertação não está defendendo e nem argumentação também, beleza? Então, por isso, a alternativa, letra C. Agora, nós temos aqui a 2, que vai falar o seguinte, são características dos textos injuntivos e prescritivos. Ó, com a análise da outra questão, já dá para você acertar o gabarito de cheia, Madinho. Então, vamos lá. Na primeira fala o seguinte, emprego de termos técnicos e linguagem elaborada. 2. Linguagem simples e objetiva, cujo intuito é o entendimento integral da mensagem. Vamos ficando esperto, hein? 3. Utilização dos verbos no imperativo de modo a indicar uma ordem ou aconselhamento. 4. São considerados gêneros textuais, podendo ser alterados de acordo com as necessidades dos falantes. E aí? Quais são as características dos textos injuntivo e prescritivo? Então, são dos dois. Não está perguntando só do injuntivo, você tem que lembrar também do prescritivo. Tá certo? Será que a 1 tá certa? A 2, a 3, a 4? Qual a alternativa? A, B, C, D ou E, amados? Nós temos aqui o gabarito letra B, olha só, o item 2, linguagem simples objetiva, né? Qual é a intenção? Né? É o entendimento integral da mensagem. Aí é o 3, a utilização de verbos no imperativo, de modo a indicar uma ordem ou aconselhamento. Agora, por que não é a 4? Preste atenção. Por que não é a 4? Porque fala lá do prescritivo, ó. Podendo ser alterado de acordo com a necessidade do falante. E o prescritivo não pode, você tem que seguir à risca o que está escrito. Senão você é penalizado. Então, por isso que a 4 está errada. E a primeira, porque ele faz uma linguagem simples e objetiva. Por isso que descartou
a primeira, tá bom? Então, só a 2 e a 3 estão corretas. Agora, aqui eu tenho um texto que, ó, pé de moleque. Você já vê que é uma receita. Olha lá, temos a parte do ingrediente e depois o modo de fazer. Leve todos os ingredientes ao fogo, mexendo sempre até desgrudar da panela. Em seguida, despeje em mármore e espere esfriar e endurecer. Por fim, corte pequenos pedaços. Vamos lá. As receitas culinárias são gêneros textuais que instruem as pessoas a fazerem algo, seguindo um passo a passo. Esse tipo de gênero pertence aos textos, presta atenção, que eu falei que o manual de instrução é um gênero, a receita culinária é um gênero também, bula de remédio é um gênero também textual, mas a tipologia, e aí? Letra A, prescritiva, narrativa, descritiva, injuntiva, expositiva. A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui a questão, aqui, né? Fala que o texto é injuntivo, né? Aos textos injuntivos, né? E olha aí, quando fala, lá pela característica, leve, deixa eu esquecer, aqui o uso do verbo no imperativo, tá te dando a instrução, tá sendo objetivo, tá sendo claro, tá certo? Dando passo a passo como você fazer, né? Uso do infinitivo também, beleza? Então, aqui eu tenho, né? Esse tipo de gênero pertence ao tipo de texto injuntivos. Por isso, a resposta é a letra D. Agora o 4. Nós temos aqui o seguinte, você vai observar os itens pelo guia do desafio Turismo Sustentável. Primeiro, olha só, pesquisa o destino, conheça a história cultural e problemas locais. 2, busque a diversidade, os destinos têm só um cartão postal e não são legais só na alta temporada. Escolha serviço, pousada e agência regularizada, pagam impostos que ajudam a manter o local. 4, respeite a natureza, não imponha um som alto à fauna, não deixe lixo na área, nem mate animais peçonhentos. 5, não explore os animais, andar de elefante ou nadar com os golfinhos não é tão divertido para eles. Fuja de lembrancinhas feitas com produto de origem animal. 6, cumpra as regras de visitação, não abra novas trilhas, não acenda fogueiras, não deixe marca em grutas. 7, economize recursos naturais, água e eletricidade devem ser poupados, hotéis usam os recursos finitos do planeta. De acordo com o texto, o gênero textual injuntivo do texto é classificado como guia. Isso significa que é um gênero textual não literário. Suas características são: 1. Na tipologia textual é formado pelo texto injuntivo, também chamado de texto instrucional. 2. Indica a ordem de persuasão, orientação. 3. O modo verbal utilizado nos textos injuntivos, incluindo o gênero guia, é o futuro do pretérito. Estão corretas as afirmativas apenas 1? 1 e 3 apenas? 1 e 2 apenas? 2 e 3 apenas? Ou 3? A, B, C, D ou E, amadinho? Quais as alternativas que estão corretas? Temos aqui o gabarito, letra C, né? A 1 e a 12 estão corretas. Presta atenção, ó. A 1, na tipologia textual é formada pelo texto injuntivo, também chamado de texto instrucional. Lembra que eu falei? Injuntivo ou instrucional? Aí temos lá a 2, que fala o seguinte, né? Indica ordem, persuasão e orientação. Não são características do texto injuntivo? E ali não é um guia, está dizendo um passo a passo, o que deve ser seguido? Então, né? Aí vamos ver por que a 13 está eliminada. Olha só,
o modo verbal utilizado no texto disjuntivo, incluindo guia, é o futuro do pretérito. Em nenhum momento aqui eu falei que era futuro do pretérito. Eu só falei do imperativo e do quê? Do infinitivo, ou o presente do indicativo, tá certo? Por isso que a terceira está eliminada. Vamos lá agora, amadinho, para o nosso Se Liga no Enem. Olha só, estudante da mediação tecnológica, presta atenção, que o futuro é agora. Temos aqui o Enem de 2010, uma questão, né, que já de 2010, mas só que é falando o seguinte: Câncer, 21 de junho a 21 de julho. O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha. Se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona, pois este novo ciclo exige uma desintoxicação, seja cometida em suas ações, já que se precisará de energia para se recompor. A preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões materiais. Sua confiança virá de intimidade com os assuntos da alma. Revista Cláudia, número 7, ano 48, julho de 2009. Vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte comando: o reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se com os conhecimentos construídos socioculturalmente. Análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é vender um produto anunciado, B. Informar sobre astronomia, ensinar os cuidados com a saúde, expor a opinião de leitores em um jornal, aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. A, B, C, D, U, E, amadinhos. Temos aqui, olha só o gabarito. Letra E, aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. Beleza? Amadinhos, terminamos a correção. Vamos diretamente para o nosso clube de leitura. Chegando aqui, nós já estamos na unidade 3, ó. 4 opções para você escolher. Nós temos Lucílio, de José de Alencar, Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Temos também aqui Memórias de um Sargento de Melissa de Manuel Antônio de Almeida. Os Lusíadas, né, de Luiz Vaz de Camões, tá certo? São 4 obras para você escolher uma, tá certo? Para você apresentar agora na unidade 3 no clube de leitura, certo? Agora, eles estão chegando, os amadinhos, exatamente, as escolas, né? Quem? Olha só, Escola Pedro Mendes Cardoso, distrito de Jacinópolis, CRED Buritis, professora Graciele, turma do primeiro ano B, Nova Mamoré. Olha só, olha a gente ali atrás, a professora, ó. Eu, o amado Sami, aqui lá no cantinho. Ó, que chique, tá certo? No momento da nossa aula, arrasaram, tá bom? Obrigada, professora Graciele, pela sua participação, né, especial dessa turma maravilhosa. Beleza? Temos também aqui, ó, mais outra escola, a Escola Celso Ferreira da Cunha, Extensão Cruzeiro do Norte, professor Wilson Klein. Olha só, o professor Wilson caprichou no momento da leitura, né? Que os alunos, ó, eles deixam bem espalhado. Pode usar o pátio, né? A lateral da escola, né? A parte externa. Deixa o aluno bem à vontade. Legal, né? Importante é ter o seu momento de leitura. Um grande abraço aí para essa turminha. Vamos mais outra escola, tem a Escola Águia Dourada, Extensão
Raimundo Euclides Barbosa, Cré Pimenta Bueno. Olha, é pimenta, não, Cré Pimenta, né? Não sei nem se é pimenta bueno. Mas professor Luiz Carlos aí presente também com a sua turminha aqui, ó. Show, professor. Muito obrigada pela participação da turma do professor Luiz Carlos. Mais uma aqui da professora Lucinéia, um dia que ela trabalhou ditados populares, tá certo? A turminha aqui tá fazendo a apresentação, ela registrou e está aqui, ó, certinho? Um grande abraço para a turminha da professora Lucinéia. Mais outra amadinha aqui, a escola Ana Nery, de Rolim de Moura, do Guaporé, professora Gina. Ó, nesse dia a professora Gina tirou foto da externa da escola, né, da parte externa, do cantinho da leitura e de alguns alunos. Falaram que alguns alunos são tímidos. Ai, amadinho, olha só, na próxima vez você entra na foto, viu? Então, aqui, tá, todos, muito obrigada pela participação de cada um. E a mensagem temos aqui, ó. Eu escrevo para o nada e para ninguém. Se alguém me ler, será por conta própria e alto risco. Eu não faço literatura, eu apenas vivo ao correr do tempo. O resultado fatal de eu viver é o ato de escrever. Então, a mensagem da nossa amada Clarice Lispector, tá certo? Então, amados, chegando, né, ao finalzinho da aula, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.